Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também queridos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube e pela Rádio Comunitária Caiense. Jesus nos diz nesse Evangelho que Ele é a videira verdadeira, que o Pai é o agricultor e que nós somos os ramos. Videira nós conhecemos aqui na nossa região como parreira ou pé de uva. E nós sabemos que a videira ou a parreira, ela só produz e só realmente permanece vivos os ramos que estão ligados ao tronco, estão ligados ao caule. Então, é assim que Jesus diz que nós também precisamos permanecer unidos a Ele, como os ramos estão ligados ao tronco e podem então produzir frutos, senão, não produzem. Nós somos enxertados, por assim dizer, em Jesus pelo batismo. Até alguns anos atrás tinha aquele hino vocacional, navegarei em águas mais profundas, e na segunda estrofe dizia assim: enxertados no seu coração, já sou parte desse povo irmão, assembleia de chamados e de convocados para ser feliz. O batismo nos enxerta no coração de Jesus. Nos enxerta na igreja, faz nós fazermos parte de uma comunidade. Nós vimos a semana inteira Jesus falando: eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu permaneço no Pai, o Pai permanece em mim, eu e o Pai somos um. Pois bem, agora Jesus está dizendo, assim como Ele e o Pai são um, Ele quer que nós, como ramos na videira, estejamos unidos a Ele, permaneçamos unidos a Ele. Por isso o batismo não é só aquela cerimônia que nós fazemos quando a gente era criança ou alguns quando já são adultos. Nós precisamos permanecer unidos a Cristo, ou seja, continuar vivendo o nosso batismo dia após dia, para que, recebendo a seiva da vida que é o próprio Jesus, a gente consiga produzir frutos de santidade, a gente consiga ir se convertendo, cada dia mais tornando a nossa vida aquilo que é o projeto de Deus para nós. Porém, tem um detalhe: quem já cultivou uma parreira vai entender muito bem o que eu digo. Se a gente não podar uma parreira, ela produz fruto? Não. Talvez produza um ou outro, mas é meia dúzia de grãozinhos e nada. Ela precisa da poda. Ela precisa ser cortada, ser aparada, ser tirados aqueles ramos velhos, para que venham brotos novos, para que ela se renove. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos permitir que o Pai nos pode, corte de nós aquilo que já não serve mais, aquilo que nos atrapalha, aquilo que fica roubando essa seiva de vida, essa seiva de santidade que Jesus nos dá. Essas coisas que ficam roubando a nossa força e não permitem que a gente produza os frutos que Deus espera. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que a poda não pode acontecer. Todo mundo acha que pode fazer o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, e ninguém pode dizer nada, a gente não pode discordar nada de ninguém, porque senão é preconceito, é exclusão, é isto, é aquilo. Então todo mundo tem que fazer o que quer, do jeito que quer. Gente, isso é uma parreira, aonde os galhos querem crescer do jeito que eles querem, da maneira que eles querem, e não querem aceitar poda nenhuma. Vai chegar um ponto em que não vai mais se produzir fruto nenhum. E aí pode ser que chegue a época em que Deus vai fazer aquilo que está escrito no Evangelho de hoje.
Os ramos que não produzem frutos vão ter que ser cortados, e cortados vão ser jogados fora, vão secar e vão servir só para fazer fogo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, no dia de hoje, esta palavra nos convida a nós nos questionarmos: o que em mim está roubando essa força, a graça, a seiva de vida que Jesus me oferece? O que eu preciso cortar da minha vida, permitir que o Pai do céu corte em mim para que eu produza os frutos de santidade? Quantas e quantas pessoas, e vocês já devem ter escutado isso, pessoas que dizem assim: eu não vou na igreja. Por quê? Porque a gente vai lá na igreja e vê as pessoas que estão toda hora lá na igreja, mas quando elas saem para a rua, elas são outras pessoas. Elas falam mal dos outros, elas fazem o mal para os outros, elas trapaçam os outros, fazem fofoca, não vivem a fidelidade, não vivem o respeito, não vivem nada, vivem pensando só em si, são egoístas, são fechadas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, percebem? Não basta nós ficarmos só ligados a Jesus, não basta nós estarmos somente unidos a Jesus, é preciso ser podado, é preciso tirar algumas coisas da nossa vida. Por isso, nós que estamos unidos a Cristo, temos que permitir que o Pai corte de nós esse tipo de coisa, esses egoísmos, essas vaidades, os pecados da fofoca, da maledicência, de passar o outro para trás, de tirar vantagem nas coisas, de se colocar como centro, de achar que a gente sabe tudo e que a gente faz as coisas do jeito que quer, que a gente vai lá e discorda, porque realmente tem gente que vem na igreja, mas diz assim: não, mas eu não concordo com o que a igreja fala. Ah, mas isso aqui que a igreja fala, que a igreja é contra o aborto, eu não concordo, porque a igreja é contra a contracepção, aí eu sou contra. Aí eu não acho que não deve ser assim. Ou seja, quer estar unido a Cristo, mas não permite se podar e se ajustar àquilo que é a vontade do Pai. E aí aquelas outras pessoas olham para nós e dizem assim: não, eles estão lá na igreja, eles vão na igreja, estão unidos a Cristo, mas não se deixam podar, não produzem frutos que se esperam. E às vezes nós mesmos nos damos conta que a gente não está produzindo. Eu venho na missa, eu tenho uma vida de oração, mas por que eu não consigo mudar? Por que eu não consigo me converter? Por que eu não consigo dar passos na vida de santidade? Porque tem alguma coisa na minha vida que está roubando. Jesus está me dando a seiva, Jesus está me dando vida, Jesus está me dando a graça porque eu estou unido a Ele, mas tem alguma coisa na minha vida que está roubando essa minha energia. São esses pecados, é a televisão, é o celular, talvez é o apego com a minha casa, de repente são amizades, companhias, lugares que eu frequento que vão roubando, e eu preciso cortar, eu preciso romper, eu preciso aceitar a poda. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para encerrar nossa conversa nesse quinto domingo da Páscoa, a liturgia nos convida a permanecermos unidos a Cristo. O batismo não é só uma celebração, é uma vida cotidiana que nos une diariamente a Jesus, que nos permite permanecer nele para que ele permaneça em nós. E não basta só isso. Além de permanecer em Jesus, que é a videira, nós temos que permitir que o Pai nos pode, que o Pai tire de nós esses ramos, esses galhos que roubam a nossa força, que roubam a nossa vitalidade, que roubam de nós a graça e não nos permitem produzir os frutos que Deus espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.